E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o vídeo de hoje divide aqui em 4 temas e mais uma vez vamos começar falando sobre ela, a PL 2630, porque a turma do governo e alguns influenciadores, alguns iluminados, jornalistas, eles não desistem, eles querem porque querem regulamentar as redes sociais. E aí, sobre isso, temos algumas matérias que mostram que essas pessoas, elas deveriam primeiro aprender e dar o exemplo, porque eles andam fazendo tudo ao contrário do que eles dizem defender. E aí nesse tema, ao final dele, quero mostrar algumas pessoas que estão tentando se comprometer em elevar o nível do debate, porque isso se conecta com o segundo tema do vídeo de hoje. Vamos fazer uma pequena viagem ao tempo, ao ano de 2019, primeiro ano do governo de Jair Messias Bolsonaro. Tem umas coisas bem interessantes para mostrar para vocês, coisas que muita gente na época não viveu, não acompanhou, e eu quero mostrar para vocês porque tem tudo a ver com PL 2630. Aí depois, o terceiro tema fica interessante e ainda mais interessante se você assistiu o vídeo de ontem, porque comentávamos ontem sobre a questão de tornar Bolsonaro inelegível, comentávamos sobre a análise do PCO, eu também falei para vocês como foi a participação do Rui Costa Pimenta no bate-papo com a Tuxo no Brasil 247, me deu o trabalho de assistir, e ele falando, ó, esse negócio de transformar Bolsonaro em inelegível, isso vai dar ruim, isso vai acabar fortalecendo ele, isso não é muito bom, e eu começava a falar, ó, tem alguns setores na esquerda que estão vendo a situação como ela deve realmente ser vista, está deixando essa sanha persecutória, autoritária, revanchista meio de lado, em nome deles mesmos, né? Não porque eles são bonzinhos. E aí essa mesma análise começa a ver a luz do dia na grande imprensa. Saiu uma nota na Veja falando sobre isso ao longo do dia de ontem, olha só. Será que também assistiram o Rui Costa Pimenta? Onde é que isso tá vendo? E eu quero comentar sobre isso com vocês, também falar sobre a entrevista do Marcos Pereira no Republicanos e mais algumas coisinhas que envolvem Bolsonaro, a direita, etc. E se der tempo, falaremos do Haddad, e aí não tem como ter notícia boa, mas vamos lá. Antes de falar do 2630, vejam que bacana. Eu não vou mostrar aqui as fotos, mas eu tenho certeza que vocês viram, né? Nossa gloriosa primeira-dama brasileira, ela se mostra uma pessoa bem inteirada da moda, né? E aí, a turma tava pegando no pé dela, não sei por que estavam pegando no pé dela, que ela tava muito bem vestida nessa viagem aí para a Europa. E aí vejam como é a Rede Globo. Enquanto as redes sociais faziam piada, Janja sempre escolhe cada detalhe de seu vestido. Diz a analista que criou o modelo usado pela primeira-dama na coroação de Charles III. Diretora criativa da marca de roupas Neriage, Rafaela Caniello falou ao Globo sobre o processo colaborativo. Tá lá, Globo passando aquele velho pano, né? Em algo que a população tá claramente numa posição contrária. Mas vamos continuar. Ainda sobre o hotel, Felipe Neto gravou mais um vídeo para tentar justificar o gasto do desgoverno. Gente, eu fiquei até com pena. Felipe Neto falando sobre valores de hotel, que desde que a pandemia acabou ele tá viajando muito, né? Conhecer pessoas, rodando o mundo, fazendo palestras na ONU, na Unesco. O cara é sensacional. O cara diferenciadíssimo. E ele falando que ele passou 7 dias, apenas 7 dias em Nova York, e os preços estão caríssimos. E não é nem hotel chique, não. Sim, ele falou, se você está planejando viajar, então, tô falando aqui, dê uma olhada. Porque desde que acabou a pandemia, meu Deus, em 7 dias ele gastou 38.922 dólares na conversão, 194.610. Então assim, é a coisa mais normal do mundo, pessoal. O Lula gastar aí 37 mil, isso no quarto, né? Mas falaram que ele pegou um andar inteiro. Isso é totalmente normal. Olha só, meu Deus, Felipe Neto, cara humilde. Humilde, com 200 mil reais em 7 dias. O presidente da República não vai ter o direito do mesmo? Vocês estão pegando demais no pé do PT. Vamos fazer o L todo mundo junto. Essa é a turma que quer regulamentar as redes sociais. Mas vamos continuar. Ontem aconteceu mais um caso e que envolvem petistas, né? Pessoas que flertam com o PT, que declaram voto no PT. Petista é aquele cara que é lulista. Né? Petista e lulista é a mesma coisa, que vota no PT. Isso é o petista. Não precisa estar afiliado ao partido.
Glenn Greenwald, vocês conhecem muito bem, o famoso Verdivaldo. Ele tinha feito alguns comentários, que eu não trouxe aqui, sobre aquela fala do Lula em relação ao Assange, que fala que é um absurdo. Como assim? Como assim um jornalista está preso por conta de suas opiniões? A direita pegou esse caso para falar o seguinte: qual é, Lula? Vai ficar de hipocrisia? No Brasil vocês sabem como é. Mas lá fora é um problema. Falei também ao longo do vídeo ontem que o Leonardo Coutinho pegou as falas do Dilma quando ele foi questionado numa entrevista em Portugal, e o cara pontua para aquele país no Oriente, falou, ó, lá tá prendendo jornalista, o direitos humanos não funciona muito bem. Aí, naquela situação, o Lula falou, não, olha só, temos que aprender sobre a autodeterminação dos povos, cada um faz de um jeito, não podemos interferir. Então, é tudo por ideologia. O Lula não tem convicção. Ele não defende algo porque ele acha que é certo. Mas independente dessa explicação, o Glenn Greenwald, ele conhece o Assange, ele já se encontrou pessoalmente com o Assange, ele até postou um vídeo ao longo do dia de ontem, e ele fez Esse aqui é um comentário de anteontem. E por que eu tô falando isso? Vocês vão entender. Ele deu destaque ao tweet do Lula, falando, Lula hoje no Reino Unido, né, fez aquele discurso que foi patético, etc, tudo mais, só que ele aproveitou, né, para denunciar a questão do Assange, a questão de liberdade de imprensa. No Brasil, o partido de Lula, aí ele continuava, o partido de Lula no Brasil se une às maiores corporações de mídia em apoio a uma lei de censura na internet. Mas isso é forte. Ele falou, mesmo Lula lutando pela censura no Brasil, essas falas sobre o Assange, essas falas são fortes e são importantes. Ainda no dia 6, e aquilo foi uma thread, o Verdivaldo depois ele reforçava. Não é segredo que tem muitas críticas ao partido de Lula, mas só dar os devidos créditos. Ele agora é a voz-chave condenando, né, a questão aí, Ucrânia, blá, 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 e usou a viagem dele a Londres para denunciar o fracasso da mídia em defender o Assange. Isso foi dia 6. Olhem o horário dessa postagem, 3h56 da tarde. O Glenn Greenwald estava abertamente elogiando o Lula pela fala sobre o Assange. E por que isso é relevante? Porque aparece ali, ó, o Ivan e o Chico Pinheiro, dois petistas, para propagar fake news. Essa é a turma que quer controlar as redes sociais. Olha o cara ali, ó, Ivan. O Glenn Greenwald criticou o Lula por esta fala. Como ninguém ficou pequeno nos últimos tempos, não. O Glenn não criticou. O Glenn elogiou o Lula. O Chico Pinheiro vem na mesma linha. Um jornalista não pode ser condenado por ter cumprido seu papel de publicar o que é direito de todos. Uai. Mas o Glenn Greenwald concordou. Agora vocês querem condenação para quem pensa diferente. Não é para quem faz denúncia. E aí o Verdivaldo diz, ó, olhe para estes dois mentirosos petistas jornalistas, Chico Pinheiro e Ivan. Julian é um grande amigo meu e do Davi. Trabalhamos há 10 anos pela sua liberdade. Sempre elogiei Lula por defender Assange, mas espalharam a mentira que denunciei a Lula por isso. Uma mentira pura. É por isso que eu não confio a este campo, facção do PT, de ter o poder para decretar censura ou o que é fake news. Ninguém espalha mentiras e desinformação mais do que eles. Nenhum grupo humano deve ser confiável para evitar o abuso desse poder contra seus políticos. Lembre-se, a Marina Silva disse que foi o PT e não bolsonaristas que inventaram o tal gabinete do ódio. E ele coloca um vídeo onde descem a bolacha em Bolsonaro, só que aí no final do vídeo, aí por isso que eu vou dar play pra você entender o contexto, ela diz, só que isso daí tudo, né, essa perseguição política, etc, tudo mais, isso começou com o PT. Foi o PT que começou. Olha o que a Marina dizia. Boa tarde, candidato. Muito obrigado pela entrevista. 2 semanas atrás, no debate presidencial, você criou um momento bem dramático quando você confrontou Jair Bolsonaro diretamente, denunciando ele especificamente por ensinar aos brasileiros que violência é uma solução para os problemas do país. O que é fake news, né? Bolsonaro nunca ensinou isso. Isso em 2018.
Já tinha um fake news contra Bolsonaro. E o Verdivaldo até posta isso, ele vai pedir desculpa. Na semana passada, o Bolsonaro sofreu um ataque violento Adélio. claro, essa foi um crime bárbaro. A única pessoa responsável é um agressor que usou a faca. Mas você acredita que violência assim é um resultado inevitável de uma campanha que glorifica a violência como uma solução para problemas políticos? É o resultado de uma visão política que valoriza mais o conflito, a cultura do ódio, da polarização, do que o debate. Valoriza mais o embate do que o debate. Essa violência começou em 2014, só que era ainda a violência política, violência verbal. Eu fui vítima de um processo violento de desconstrução, onde a mentira foi usada. A desconstrução da minha biografia foi feita pela candidata. Pela candidata. Já sabe quem é, né? O Verdivaldo tirou esse final. E podia botar. Verdivaldo. Só tem 1 minuto e 27. Estão vendo aí quem é, né? Vale até a pena aí vocês aí tiver com tempo. Pega só esse final a partir de 2014, com o nome da candidata e coloca. Essa é a turma que quer regulamentar as redes sociais. Mas vamos continuando. Aí ele diz, ó. A última coisa que quero fazer agora é isso. É um momento bem difícil para a nossa família. A situação do David está bem complicada. E aí vocês vejam. Será que alguém da direita já fez algo similar com Glenn Greenwald? As pessoas de esquerda, com base numa mentira publicada pelos petistas, né? Outros petistas, possivelmente, apoiadores do PT, estão atacando gratuitamente o Verdivaldo, fazendo piada com a questão dele, e lá o Davi, né, seu companheiro, marido, etc, tudo mais. Um cara que está internado na UTI há 9 meses em situação grave, brincando com a família. Essa é a turma que apoia a regulamentação do PL 2630. Ontem completou 9 meses na UTI. O aniversário dele é quarta-feira. Seu estado agora é infelizmente grave, mas eles sempre usam o Davi nestes ataques. E por fim ele diz, ó, não tô pedindo simpatia. Conheço como essa galera funciona muito bem. Só quero que veja que as pessoas que mais clamam pelo poder de censurar as fake news são as pessoas que mais espalham mentiras. Essa é a turma que quer controlar as redes sociais. Aí, ó a parceria, ó, o bate-bola. Quem foi que veio divulgar o que o Felipe Neto descobriu que o Janones contou pra ele? A Rede Globo. Aí o PT pegou a situação, notificar o Google. E o Globo tá divulgando de novo. Só que essa divulgação é engraçada, que fala assim, ó, PT notifica Google por associação entre Lula e corrupção em busca por coroação. O Partido dos Trabalhadores enviou neste domingo uma notificação extrajudicial ao buscador Google após que internado foi o Felipe Neto. A Globo não teve nem essa coragem. Tinha assim, ó, após o membro do conselhão do Lula, Felipe Neto, ter dito que o Janones avisou pra ele. Aí o PT foi. Uma piada. E com o apoio da Globo. Identificarem na última sexta que ia pesquisar em nome do Lula, coroação, apareceu a sugestão, você quis dizer Lula corrupção. Ao mesmo tempo, ao correlacionar o nome do ex-presidente ao mesmo termo, a plataforma fazia uma sugestão diferente. Você quis dizer Bolsonaro coração. A gente já comentou sobre isso tem 2 dias, mostrando todos os absurdos. De acordo com o ofício assinado pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann, a sigla pede explicações pela associação ilógica. Não tem lógica. Não tem. O Lula é um santo. Não tem uma notícia que envolva Lula e corrupção. Como assim existe essa sugestão? E alega que o buscador agiu sem transparência. O partido afirma que a associação configura abuso de poder econômico e violação do direito de livre consciência aos cidadãos brasileiros. A notificada está valendo-se do seu poder econômico e quase monopólio virtual para manipular a opinião pública em favor de seus interesses privados, violando o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. O partido menciona ainda posicionamento da Google em relação ao PL das fake news. Ou seja,
Quem poderia imaginar que o Felipe Neto, em parceria com o Janones e a Rede Globo, iriam criar um factoide, já foi prontamente desmentido, inclusive por professores de instituições respeitadas pela própria imprensa. Ontem estava lá o Pedro Burgos, do INSPER, para tentar avançar com o PL 2630. Quem poderia imaginar, né? Quem poderia? Essa é a turma que quer controlar as redes. Aí vem. Vamos ver como um texto fala o óbvio, e mesmo falando óbvio, a Globo mente em cima do próprio texto. Tá? É um parágrafo. Em Guarujá, no litoral paulista, um homem foi espancado após ser vítima de fake news. Fake news. Um amigo emprestou sua moto a ele, mas após um grito de pega ladrão, ele foi severamente agredido. E ele perdeu a vida. Gente, você tá entendendo a situação? Olha só. O cara emprestou a moto, aí alguém gritou, ó, pega ladrão! Alguém gritou. Qual o envolvimento, né, de fake news, etc, tudo mais, porque é uma matéria para tentar avançar com o PL 2630, o que é que isso tem a ver com regulamentação das redes sociais, que é que a turma utiliza esse tipo de notícia para avançar. Sabe, você tá vendo como as coisas estão começando a distorcer. O cara tá falando, não, gritou um pega ladrão e já virou fake news. Fake news. Pronto, agora o PL 2630 vai impedir que pessoas no meio da rua gritem. Uma brincadeira. Isso aqui foi, com certeza, uma brincadeira de muito mau gosto, né? Que vai ter que ser punido. Porque o cara acabou perdendo a vida no final das contas. É o estado das coisas. E você vê como anda a população também. Viu um cara acusado aí de crime, a população tá com sangue no olho, né? De ódio, de raiva desse cenário de insegurança que o Brasil vive. E acabam tomando aí medidas complicadas. Aí vejam só. Essa mesma Globo que pega um caso, é fake news, é a mesma Globo que alguém dava um espirro, pronto, é culpa de Bolsonaro. Sabe? O cara pisou na grama, é culpa de Bolsonaro. Tudo era culpa de Bolsonaro. Novo corpo encontrado em terra indígena Yanomami e óbitos chegam a 17 nos últimos dias. E aí, é culpa do Lula? Por que a Rede Globo não colocou o nome do Lula aí na manchete? Como faria se fosse o governo Bolsonaro? E a Globo ia dar algum jeito de colocar o nome de Bolsonaro. Só que a gente já tá em maio, tá meio difícil agora culpar Bolsonaro, né? Já vai começar a ficar bem estranho. Pode falar ainda do desmonte, etc. Eles vão fazer isso, mas e aí? Mas por que não fala do Lula? É essa a turma que quer controlar as redes sociais. Aí avançando. Oposição denuncia gabinete do ódio de Lula pró-pele das fake news. Aquilo que a gente comentou, a Bia Kicis até, né, convidou por bem o cidadão, né? Tem até o nome dele aqui, ó. Peraí. Cadê? Cadê o nome dele? Fabrício Vargas, para lá na Comissão de Fiscalização e Controle explicar o que é isso daqui. E eu não tô falando mais ou menos sobre isso, falando o seguinte, que os lideranças da oposição na Câmara denunciam que funcionários do Palácio do Planalto, do governo do Dilma, estariam por trás de uma série de arquivos com ataques contra as Big Techs e parlamentares contrários ao PL das fake news. No material da denúncia, ao qual a coluna teve acesso, estão imagens que tentam associar as empresas donas das grandes redes sociais e deputados da oposição aos recentes ataques, né, absurdos que aconteceram na escola. Vejam só, né? Olha a associação que a esquerda quer fazer. No acervo há, por exemplo, imagens nas quais o logo do Twitter aparece ensanguentado com dizeres: quantos caracteres valem a vida de uma criança? Há também a associação da rede TikTok, né, com pessoas tendo a própria vida. O material tem ainda peças atacando parlamentares. Uma delas traz o rosto do Nicolas. Você vê ali, ó. Criminosos usam as redes sociais para planejar ataques às escolas. Aí diz, ó, o deputado Nicolas é contra. É? Querem sugerir que Nicolas é a favor de violência na escola? Você vê como o debate é porco, é sujo. Gente, quem foi que... Assim, os arquivos estão no nome do Fabrício Vargas. Foi ele que fez essas imagens? Se não foi ele que fez, foi quem? Essas pessoas fizeram de bom grado ou elas receberam para isso? Se receberam, receberam de quem? O governo sabia? Tem alguma participação financeira do governo nesse processo, em algum ponto?
Alguma ajuda? Como foi esse processo como um todo? Acho que os deputados vão querer saber. E a nota diz, ó, a Conta detectou que a pasta compartilhada pelo Google Drive está associada ao suposto e-mail de Fabrício Vargas, coordenador de projetos da Secretaria de Comunicação Social da Presidência desde fevereiro de 2023. Essa nota, ela se diferencia da Cruzoé, que foi o primeiro grupo de mídia a denunciar o caso. A nota do Metrópolis traz mais nomes. Ainda arquivos modificados por usuários que também seriam funcionários da Secom de Lula, dentre eles Otávio Pena Pierante, Luísa de Lena e Érica Martins, todos atualmente trabalhando no governo federal. Na Câmara, deputados de oposição ao governo do Dilma apelidaram a iniciativa de gabinete do ódio do Lula. Para eles, a Secom utiliza as mesmas táticas que tentam coibir com a PL 2630. A secretária de Comunicação foi procurada pela Coluna para falar sobre as imagens, mas não respondeu até a publicação da matéria. O PT, o Lula, ele só responde à Globo. E só. E é melhor o Metrópolis ficar quieto, né? Para depois não ter problema, viu? Depois, quando rolar, né, a celebração 200 dias de governo, né, as publicidades, depois fica de fora e reclama. E a matéria encerra com mais algumas imagens ali, ó. Ao lado do Nicolas, outro ali, os 5 pontos. A matéria da Cruzoé só tinha aquela parte lateral ali, do Fabrício Vargas, modificado, criado em, o que leitores podem fazer, etc, tudo mais. Vamos ver o que os deputados vão fazer com isso. Mas eu acho que não cabe apenas uma denúncia da boca para fora e também não acho que vale a pena ficar apenas num convite, né, para o Fabrício Vargas. Tem que começar a questionar todo mundo, chegar na raiz dessa situação, ver com o que realmente a gente está lidando. Continuando, vejam como são as coisas. A turma a favor de regulamentar as redes e esse PL, eles não iam terminar dando dinheiro para a Rede Globo, né? Deixa eu fechar mais um botão aqui. PL 2630, né, o PL da Globo, prevê ampla regulamentação posterior a cargo de órgão ainda indefinido. Já tinha aquele caos, ainda iam dobrar a meta depois. Quem fala, né, que já tá essa confusão toda, mas mesmo assim depois ainda teria mais uma discussão, só que essa discussão não tem voto, né? Era só a canetada. Essa era uma discussão entre eles e a canetada ia vir com tudo. Uma série de pontos ainda devem ser alvos de debates, uma vez que o projeto de lei prevê uma ampla regulamentação posterior. Aí dizia que entre eles estão o detalhamento de como devem ser os relatórios de transparência e avaliação de risco das empresas. Não, olha só, é só um relatório. É só um relatório. Só um relatório. Tu já pensou a imprensa martelando todo santo dia? Olha essa empresa, isso, aquilo, outro, papapá, PPP. Aí pega, joga internacionalmente. A esquerda sabe jogar junto, né? Era só precisar o Partido Democrata ver. Vai ter eleição, né, ano que vem lá. Eita, isso aqui tá ruim, viu? Isso aqui tá ruim pra mim. Vou ter que chamar aqui as empresas para conversar, pegar um bonde aqui no Brasil para reforçar a denúncia. Tem até o Washington Brasil Office, para quem sabe fazer essa ponte, Brasil e Estados Unidos. Bem como os objetivos e etapas do chamado protocolo de segurança. Nome bonito. Para quê? Este último será o mecanismo por meio do qual seria possível flexibilizar o artigo 19 do Marco Civil da Internet por tempo determinado sobre tema específico em caso de dano iminente. A picanhagem vê uma coisa e tá ali é tenso. Vamos pegar reforma tributária. Reforma tributária, né? Você pega aí, estão ligados ao imposto verde. Aí começa a discussão na rede social. Aí a discussão vai crescendo. Opa! O cara tá falando mentira sobre imposto verde, isso aqui é gravíssimo. É pelo bem da nossa nação, vai desestabilizar a nossa economia. O tema tá proibido, não pode mais. Não pode mais criticar o imposto verde do Dilma. Um estudo aí de uma universidade federal totalmente dominada pela esquerda. Esse estudo, gente, ele já lista vários influenciadores. Eu não trouxe porque eu não quero dar moral. Vamos ver quem... Talvez eu esteja lá. E aí esse estudo que fala de mentiras, sabe quais são as mentiras que eles já estão colocando?
Essas coisas assim que falam, não, olha só, tal pessoa fica criando aí teorias que através da regulamentação de carbono, né, dessas questões aí quer ter algum tipo de controle sobre a vida das pessoas, isso é totalmente mentira. Aí já começa a colocar, né, o negacionismo ambiental, negacionismo climático, isso, aquilo, outro, papapá, ppp. Daqui a pouco, pelo bem da nação, da democracia, você não pode falar nada. Nada, absolutamente nada, com apoio de uma das universidades mais doutrinadas desse Brasil. E aí, só para deixar claro, né, considerado uma pauta prioritária da gestão petista. A prioridade do PT não é colocar comida no prato, que eles diziam, não é melhorar a renda dos brasileiros, não é fazer a economia crescer, não é trazer responsabilidade fiscal, não é reposicionar o Brasil, não é isso que eles dizem. A prioridade do PT é essa daqui, ó. É controle. Controle para continuar sentado na cadeirinha do poder. Essa é a turma que quer controlar as redes sociais. Aí eu falei que esse tema ia fazer link com o próximo, que eu queria fazer uma pequena viagem no tempo. Os 2 podcasts mais mainstream do Brasil. Tem um que é um podcast que eu acho que cada vez está mais nichado, sei lá, para funk, futebol, que é a turma do Podpah, e já é de extrema esquerda, né? Foi o primeiro que o Lula foi. Só que tem 2 que ainda são, em tese, mais plurais, né? Dos mainstream. Um é o Inteligência Limitada, o outro é o Flow. Lá vai o Vilela querer surfar a onda, chamou o Orlando Silva, e quem que vai debater com ele, gente? O MBL. Olha quem está sendo convidado pelo Vilela, amigo pessoal do Danilo Gentili e que participa dos congressos do MBL já há alguns anos. Olha quem é, o Arthur Duval. A turma do MBL, aquela auditoria de contas, né, sensacional, turma do Ayan, turma que só fala a verdade. Olha quem a turminha do bem está ajudando a promover. Mas pelo bem. Tu tem que ir bem, né? Pra nos defender. Tá certo. E aí, quem que o Flow vai levar? O Alessandro Vieira. O criador. Tá, mas não tem, esse aqui não tem nem debate. Tem nem debate. O criador do projeto de lei, que obviamente vai falar bem do PL 2630, sem um contraponto. Olha só, né? Olha só. E assim, esses canais, às vezes, eu vejo assim, essa coisa, basta dar um mínimo espaço pra direita, aí a galera já bate palma, né? Pô, Vilela, bacana, porreta, etc, tudo mais. Basta depois assim, não, sei quem, porreta, bacana, tudo mais, isso aí, né? Todos juntos. O importante agora é nos unir, fazer oposição ao Dilma. E aí toda vez acontece o mesmo processo. Eles acumulam, sabe? Eles vão acumulando poder conforme o tempo vai passando, pela própria bolha deles, o que eles vão conquistando por si só, etc. E o que vem, mas no final do dia, essa turma tem agenda própria. No final do dia, essa turma tem agenda própria. O Vilela, certa vez, comentou sobre os valores doados na vez que Bolsonaro foi lá. Eu não acredito. Eu acho que é mentira dele. Eu realmente acho que ele tá mentindo. Eu só acredito se ele postar um print. Porque os valores atingiram 6 dígitos, não de reais, de dólar. 6 dígitos, o Vilela falando. Eu falei, eu não acredito nisso aqui. E você vê, as pessoas estavam doando, não sei se estavam achando que estavam ajudando o Bolsonaro ou não. Muitas vezes como são as coisas. A direita continua, às vezes, sem aprender, né, esse fluxo da vida. Continua empoderando algumas pessoas que, na primeira oportunidade, se vira contra a direita. E aí, isso aqui estava no vídeo ontem, eu acho que é bem interessante. A Tsuka, ela fez uma baita thread para comentar sobre o ano de 2019. Ela viveu, ela estava lá, ela trouxe algumas postagens dela, ela quis explicar algumas coisas. Acho que a motivação dela foi um vídeo da Bia, que mostra ali o Danilo Gentili. O vídeo já começa o Danilo Gentili falando, não, a direita tem um gabinete do ódio, tem maves que atacam pessoas nas redes sociais. Todo aquele discurso que foi utilizado para perseguir as pessoas na direita. Coloca até ali, ó. Começar pela Bia. Nunca esqueçam que a PL da censura é fruto do trabalho de Gentili,
Nando Moura, do MBL, para quando o André Guedes aparece na timeline chorando pitanga, você não se emocionar. Porque isso acontece. Teve outro dia o André Guedes falou o seguinte: nunca se esqueçam que se o PL 26 for aprovado foi graças ao Felipe Neto. A turma compartilha, é isso aí mesmo, vai lá, André Guedes. Aí a turma nos comentários que conhece o André Guedes de longa data posta, por exemplo, a foto do André Guedes com o Felipe Neto, que eram amigos, quem poderia imaginar? Aí a Atsuki fala assim, ó, voltando a 2019, o início de tudo. 2015 e 2016, Danilo Gentili participava de manifestações, logo para a maioria dos apoiadores de Bolsonaro, ele estaria conosco. Maio de 2019, início do governo Bolsonaro. Seria a manifestação e pessoas começaram a explicar o que estava em jogo. E a gente comentou sobre isso aqui nos últimos dias, a manifestação dia 26. E ele falou, Danilo, vai ter a manifestação, precisamos do seu apoio. Precisamos do seu apoio, Gentili. Chama as pessoas para virem para as ruas. A primeira estava travado, o Maia impedindo tudo de avançar. A hashtag chama Gentili para a manifestação do dia 26 de maio pegou tração. Lembrem lá em cima que a maioria de nós confiava no cara pelo seu passado. E aí ele pegou ar por uma maneira que ninguém esperava, nem eu. E aqui está os postados do Gentili, a primeira ali, ó. Sendo assim, a única coisa que eu vou chamar você é de vocês de filho da pip. Vão patrulhar, intimidar a mãe de vocês na zona. Que eu até dei zoom, ó. Danilo Gentili na época, as pessoas chamando na boa. Gentili, chama Gentili, nos ajude. O perfil do Gentili tinha mais de 12 milhões de seguidores. Nos ajude, cara. É pelo bem do Brasil. Reforma da Previdência. A MP, para impedir que recriem os ministérios, que o Bolsonaro está tentando diminuir. Acho que era MP 870 na época. Ó, sendo assim, a única coisa que vou chamar é vocês de FD, né, letra P. Vão patrulhar, intimidar. Porque estão pedindo para ele ajudar a chamar pra rua. É isso que vocês conseguem nesse monte de escroto truculento que são. Uma hashtag. Vão tomar naquele lugar. Aprendam a ser gente. É o Danilo Gentili, né? Ele ia pra rua contra o PT. Ele era antipetista. Aí ele vai falar assim, ó, essa militância vaporwave acha que são cocheiros, acham que estão controlando cavalos que farão o que quiserem na base da chicotada, vão ficar aí falando sozinho. Aliás, parabéns pela inteligência em querer se passar por movimento espontâneo, com todo mundo usando o mesmo padrão visual. Olha só, acusando que não era robôs, era bots, totalmente pago, não é um movimento orgânico. Olha o discurso utilizado contra a direita aí nos últimos 4 anos, onde ele nasce. A Atsuki conseguia continuar falando o seguinte, ó. Pessoas comuns e admiradores não entendiam o motivo de tanta revolta. Gentili, o que foi que aconteceu com você? Você mudou? Esse foi o início da virada da chave e da narrativa sobre o gabinete do ódio, os maves do Bolsonaro, milícia digital, etc. Resumindo, a gestação do que seria a perseguição aos bolsonaristas. E a turma colocava... Dá pra ler um ali, ó. Dá pra ler 2, ó. Esse aqui primeiro, ó. Tu exagerou, cara. Se liga. O cor é pelo Brasil. Nada mais. Aí aqui a Del. É isso que dá a galera ficar implorando por apoio de artista. Agora passa a vergonha de ver o cara dar esporro. Dia 26 eu vou pelo meu futuro que esse artista nenhum vai me proporcionar. Eu é que tenho que lutar por ele e não ficar aqui atrás de artista. Aí a Atsuki continuava, ainda falando o seguinte, ó. Ainda teve tempo do MBL fazer uma fake news sobre ele e as manifestações. O mesmo se pronunciando contra o MBL, mas o próprio MBL usando o cara e se valendo das críticas. Hoje, eu nem sei mais se foi mau caratismo do MBL ou se foi tudo pré-organizado, né? Foi uma confusão em conluio. O auge da revolta do Danilo Gentili, que depois foi que o pessoal já chutou o barraco pra cima, ele já tinha xingado todo mundo, foi quando a turma chamou o Danilo Gentili de sei que lá sonsa. Tá ali o nome em cima, né? Isso tomou uma proporção gigantesca. Pela lógica, um humorista não deveria pegar tanta pilha. O carinha resume tudo. Ele tem um cara contando a história e tudo mais, etc. E eu não sei se eu dei play aqui, mas eu consigo achar esse vídeo fácil. Eu não mandei ele pra mim, mas eu mostro aqui pra vocês.
Esse caso, na época, ele teve tanta repercussão, o que o Danilo Gentili fez, e o Danilo Gentili xingando na galera, que até o Emílio comentou sem citar nomes. O Emílio comentou lá no Pânico. Dá play aqui, ó. Top. O que você acha do humorista que não aceita apelido? Você acha que tem futuro? Mas qual que não aceita? Um humorista. Não, eu mandei. Só tô dando uma. Não, é bom personalizar de um humorista. Pra saber se eu gosto de profissional do humor, que quer brincar com todo mundo, tirar sarro da vida, fazer brincadeira, que não aceita um apelido. Não, tem que ter. Não tem que até adotar esse apelido nas redes sociais. Isso aí, um tapa na cara da sociedade. Se você não aguenta a humilhação da sociedade, saia dela. Não, até porque a humilhação que leva a pessoa ao humor. A humilhação leva a você a saber se defender do mundo cruel. Temos quando você ri de si mesmo. E eu sei bem o que é isso, né, Emílio? Você... O Emílio comentou. Esse é um texto da época, alguns prints, conta a história de forma um pouco mais profunda. Aí diz, ó, o MBL volta defendendo o cara. Depois, né, defendendo dos ataques que o Danilo Gentili vinha recebendo. Meu Deus do céu, olha o que está acontecendo com o Danilo Gentili. Guedes, nessa época, ainda tentava relevar os acontecimentos. Isso é só uma parte de tudo que aconteceu. De fato, o início de toda essa perseguição. Guedes, ela diz o André Guedes, não o Paulo Guedes. Que fala, essa é uma bobagem inventada, uma apelida, etc, tudo mais. Aí, pra vocês terem uma ideia, vocês sabiam que a manifestação do dia 26 de maio de 2019, ela foi importante ao ponto de virar um artigo científico. Ali, ó, no Cielo, pra você ler. Olha, ó, vocês sabiam que essa manifestação teve um peso tão grande que a Cielo fez uma análise, não é a Cielo, né? Foi a Carolina Figueiredo, né? Tá postado no Cielo. Uma análise sobre ela e as movimentações da direita. Uma análise, foi a primeira... Gente, olha só, foi a primeira manifestação da história do país onde as pessoas foram para as ruas não para tirar um presidente, não para criticar um governo, não para criticar alguma coisa. Na verdade, até foi. Foram para criticar o Congresso que não estava apoiando o governo em medidas duras que a população ia sentir na carne. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. Nunca aconteceu. Aí ela fala assim, ó, inquérito do fim do mundo foi instalado e estamos rodando nele até os dias atuais. Essa thread tem muita continuação, ficaria um livro e não tenho mais tempo. Preciso dar banho nas cachorras. Mas talvez essas poucas informações ajudem a situar as pessoas que não acompanharam os idos. E ela coloca ali, por exemplo, né, o Danilo Gentili, o Luciano Nayar, a guru dele, etc, tudo mais. Tem mais algumas pessoas. Mas para continuar aqui ainda, vejam como são as coisas. Alguns dias antes do Danilo Gentili ter virado a casaca, vindo com toda essa gritaria, alguns dias antes mesmo, 6 de maio de 2019. Quem escreveu? Ricardo Noblar, o pai do Guguinha, né, do Engula. Complô para derrubar general em ação coordenada. Olha aqui, um caso onde foi exemplificado o que estava acontecendo e nomes foram dados. Danilo Gentili aparecia, Danilo Gentili pensou um trecho da entrevista concedida por Santos Cruz há cerca de um mês, sugeriu um Twitter que ele era defensor da regulamentação da mídia. Foi o Danilo Gentili. E ele colocava, é o grande autor, é o chefe desse gabinete. Ação coordenada. O vídeo não está mais disponível. Foi assim que o Danilo Gentili compartilhou o vídeo. Falava assim, Santos Cruz, isso tem que ser disciplinado, a legislação tem que ser melhorada. Depois de anos de um governo que tentou leis de controle de mídia, Franklin Martins e Marco Civil da internet, com os baba-ovo, ouvir isso é ruim. Cúpula estranha se forma no governo. Fiquem de olho. Governo Bolsonaro, né? Aí você vê, passado alguns dias, no período ali das manifestações do dia 26, e todo mundo sabe depois o que Bolsonaro falou, né? Foi prontamente contra, nunca teve regulamentação da mídia. Mas passado pouquíssimos dias depois, dia 24 de maio de 2019, faltavam 2 dias para as manifestações, o Danilo Gentili já tinha xingado todo mundo.
Olha o discursinho. Maluco, tudo aqui virou política. Nunca saí de casa para militar. Nunca saiu, né? Eu saí de casa para fazer humor, eu comecei a militar contra o politicamente correto porque uma patrulha de correção política começou a encher. Eu achei que quando essas máveis do PT se enfraquecessem, as coisas iam normalizar. Tô fora do debate. Deixei de seguir perfis que falam de política e me pilham a opinar. Vou centrar no meu trabalho e seguir. Quem me curte pelo trampo pode ficar. Quem curte aqui por política não encontrará mais isso. Usarei o Twitter para interagir com o meu público e fazer piada. Algum dia na vida você já viu o Danilo Gentili fazer piada? Ele continua falando de política todo santo dia. Ele nunca parou. Nunca, nunca, nunca. Foi só uma desculpinha para perseguir e virar um opositor ferrenho, né, descontrolado, histérico de Bolsonaro e de seus aliados. Mas leve por dar muitos unfollows. Não porque eram pessoas que eu não admiro, e sim porque eu sei que agora eu entrarei aqui e não voltarei. Não verei tanta informação que me pilha a entrar em discussões e opinar. Eu já tô vendo, tô querendo é paz. Eu acredito que assim terei mais paz. E aí um perfil comentava o seguinte: ué, Danilo, se é assim, por que você tá seguindo Luciano Ayan e Madalene Laxo, que, irritados com a irrelevância que possuem, passaram a acusar todos de que não gostam de ser uma suposta seita política? Danilo Gentili falava: não vou mais comentar sobre política. Não parou. Não vou deixar de seguir pessoas que falam de política. Ué, por que eu estou seguindo logo o Luciano Ayan e a Madalene Laxo? Logo esses dois, Gentili. Ele marca o Ayan, né? Luciano Ayan, descobriram que você é meu mentor. KKKKKK. E depois, olha que usava. Isso aqui já era em outubro. Eles sobem a hashtag por fake e automação, colocam fakes para te instigar de maneira padrão membros da ala bolsolavista. Na época, o bolsonarismo não era coisa, né? Tem que separar por alas, porque deixa a parte boa do governo, a parte do Moro, né, Gentili? O mesmo padrão visual dos perfis que achincalham todo mundo e acham mesmo que alguém precisa de um guru para enxergar o óbvio. Não acho que sejam gados, são burros. Aí você vê, né, o Danilo Gentili falando de automação. Voltando lá pro dia 5 de maio, quando ele compartilhou o vídeo do General Santos Cruz, o Correio Brasiliense falava assim, ó: a hashtag Fora Santos Cruz chegou aos assuntos mais comentados no domingo após o apresentador e humorista Danilo Gentili retweetar trecho de uma entrevista dada pelo ministro ao Jornal do Estado de São Paulo e à Rádio Jovem Pan no mês passado. Aqui foi o quê? Aqui foi do bem, né? Aqui não foi a automação. Essa hashtag não teve automação, não teve nada. Essa foi do bem. Porque na época ele estava ao lado de Bolsonaro. Aqui são as postagens para lembrar, ó. Se não fosse meu guru, se você não fosse meu guru, nada disso seria possível. E ali a postagem original, né? A conta não existe mais para poder recuperar. Mas o print até hoje rola na internet. E aí eu comentei tudo isso daí, tentando trazer alguns temas, vou batendo bastante nessa tecla, porque eu vejo que é um ciclo que a turma nunca aprende. Nunca aprende. A turma sempre dá corda, a turma vai lá, compartilha, porque temos um inimigo em comum. Essa é a lógica, né? Temos um inimigo em comum. Aí as pessoas dão engajamento e nesse mundo das redes sociais, os likes, né? O impacto com o tweet do Kim Kataguiri, 309 mil visualizações, isso é autoridade. É autoridade. Cara, é o deputado mais popular da internet. Ele não é, né? Mas só dando um exemplo. Ele é o deputado mais popular da internet. Olha o engajamento dele. Então eu vou chamar pra ir nesse programa, pra ir nisso aqui, pra ir naquilo outro. Olha como ele tá em grande destaque. Ele tá... vai ser até relator de uma CPI, se duvidar. Se depende do Kataguiri, ele mata nos peitos e vai falar que é dele. Vai falar que foi ele que tirou a CPI do papel, se deixar. Ele vai querer brilhar. Aí, na primeira oportunidade, porque o cara tava todo mundo lutando contra o PT, mas na primeira oportunidade de comentar sobre a direita, os áudios do ajudante de ordens de Bolsonaro, que revelam uma tentativa de golpe, são gravíssimos. Bolsonaro, assim como o PT, nos apequenou como país democrático e fragilizou nossas instituições. Repito, não há a menor condição do bolsonarismo liderar oposição nenhuma. O cara que estava unido com o PT, batendo foto com José Guimarães, Gleisi Hoffmann, turma do PSOL. Esse cara quer falar de oposição. Só que as pessoas têm memória fraca.
Então tá aí, tá na máquina, ele bate no PT. Pô, ele não tá do nosso lado, ele bate no PT. E o que é que tem de pano de fundo em torno de tudo isso? 2024 já tá aí. MBL ensaia lançar Kim Kataguiri candidato a prefeito de São Paulo. Sabe o que vai acontecer se ele perder? Nada. Nada. Ele vai continuar sendo deputado. Aí você diz, mas e o que é que ele ganha com isso? O que é que ele ganha? Bom, o MBL vai ter um termômetro para saber quantos votos potenciais eles possuem em São Paulo. O Kim Kataguiri fica conhecido, vai a debates, roda, participa de vários podcasts. Tem uma chapa onde ele pode dar palanque e favorecer os seus próprios aliados do MBL. Sai elegendo um monte de prefeito. Vamos tentar, né? Quem sabe, já pensou 2, 3 prefeitos da cidade de São Paulo? Meu Deus do céu. Tem mais poder que muito deputado federal. E a turma vai indo. Mas ele não tá contra o PT, não. Nesse momento ele é um aliado importante. Assim, vou pegar até um exemplo aqui que tava na minha cabeça. Eu tava conversando com um colega meu, aí tava falando assim, divergência, eu falei com ele, rapaz, divergência eu tenho com o Samidana. Samidana lá do Pânico. Sami não é candidato a nada. Sami claramente não faz parte de um grupo político, como algumas pessoas que talvez hoje não façam, mas no passado já foram, assim, membro oficial de um partido, de militância, etc, tudo mais. Quando nós temos com o Samidana, né? Ele pensa uma coisa, eu penso outra, aí é do jogo, vida que segue. Mas tem a galera que tem um objetivo, tem uma maldade por trás, quando não é um perseguidor. Aí tá ali, né? Olha, o Kataguiri de besta não tem nada, ó. Ele afirma que, até o momento, né, descarta apoiar algum dos postulantes que já se apresentaram. Inclusive o Ricardo Nunes. Não apoia ninguém presta. Não, ninguém presta. Também ninguém presta. Todo mundo é ruim. Todo mundo é ruim. Bom só ele. Todo mundo é ruim. Alguns nomes da direita já foram colocados no tabuleiro. Já tô deixando claro. Ninguém presta. Quem presta é MBL. Só presta MBL. Só fala bem deles. Quando não, eles atacam o PT. E a turma fica reverberando, dando conteúdo. E essas coisas, no final do dia, gente, elas sempre acabam se virando com as pessoas que realmente estão mais à direita, estão preocupadas com o país. Veja o caso do Gentili. Olha o que é preocupação com o país. É zero. Na oportunidade da primeira manifestação da história do país, onde pessoas iam para as ruas em torno de pautas. O cara tava nem aí. Nem aí. Aí vamos falar de preocupação no Brasil? Vamos falar de Bolsonaro. E vamos falar também de outras figuras que orbitam a direita. Você vê aqui, ó. Marcos Pereira. Marcos Pereira podia estar no MBL. Devia pedir para ser do Republicanos, se filiar ao MBL, ir pro União Brasil, ficar ali junto com o Bivar, sentar ele Kataguiri lado a lado. Padilha não tem tempo para os Republicanos. Não tem. Queria que tivesse, né? Queria que tivesse, né, Marcos Pereira? Não tá tendo tempo suficiente, tá triste. Queria um agrado do Lula. O agrado tá pouco até o momento, né? Tá falando dos cargos. Até falo, é pelo jeito Marcos Pereira que é um carinho do governo Lula. Mas eu falei que a gente vai falar de Bolsonaro. A gente vai falar só que nas perguntas extras, que é o seguinte, ó. Padilha não tem tempo para os republicanos, diz o Marcos Pereira, né? Presidente do Partido Republicanos. E ele fala o seguinte, fala sobre ser independente, etc, tudo mais, aí fala o seguinte, isso significa um compromisso de não aceitar cargos? Não teremos cargos no primeiro ou segundo escalão do governo federal, o que não quer dizer que deputados não possam indicar em seus estados. Não, a gente não vai ter mais, nada impede de indicar, né? O deputado indicou, o deputado indicou, né? Ou seja, ele só não quer que as pessoas saibam que ele está citado no colo do Lula. Então tem que ser discreto. Não pode ser escancarado, né, Marcos? Como avalia a relação do governo federal com o Congresso? Aí ele diz, né, eu ouço que os deputados, colegas de outros partidos, é que precisa ajustar muita coisa. Nada de relevância foi aprovado por falta de base do governo. Eles têm experiência, mas ouço reclamações no plenário sobre a demora dos recursos das emendas, de colegas que têm ministérios dizendo que não podem indicar cargos de segundo e terceiro escalões, que têm dificuldade de nomeações. Ouço no Congresso, né? No Republicanos não tem ninguém criticando isso, é só no Congresso.
Esse Marcos Pereira é descarado, viu? Ao que atribui essa dificuldade na articulação política? Área do Padilha. Ele, tem um pouca relação com Padilha, mas ouço que as coisas não estão andando. Só falei com ele uma vez, desde o início do governo. Padilha deve ter muitas atividades, não deve ter tempo para os republicanos. O Lula tem se dedicado mais à política externa, feito viagens. Está faltando alguém para fazer interna. Está faltando, né? Conversar com republicanos. Hoje eu não converso com ninguém. Sempre dizem, vamos falar, mas nunca entram em contato comigo. Ô, tadinho. Tô comovido. Comovido com o Marcos Pereira. Aí lá pra frente pergunta, e agora entramos na questão de Bolsonaro. Como vê a chance de Bolsonaro ser considerado inelegível? E aí o Marcos Pereira tem um diagnóstico similar ao que o Rui Costa Pimenta, né, tava falando lá tanto no PSOL quanto no Brasil 247. Pelo que eu ouço no meio político e jurídico, a inelegibilidade é possível, sim, mas acho que ele fica mais forte. Bolsonaro vai usar esse discurso, vai se vitimizar e dizer: me tiraram, não me deixaram, esse aqui é o meu candidato. Caso Bolsonaro seja candidato, o Republicanos o apoiaria? E olha o que o Marcos Pereira diz, revelador. É uma discussão que o partido vai ter que fazer. Eu não descartaria estar no palanque novamente com eles, não tiver outra opção. Prefiro uma opção mais ao centro, né? A terceira via, né, Marcos Pereira? Tipo quem? Sérgio Moro? Simone Tebet? Bolsonaro é de extrema direita. Olha, rapaz, o mesmo discurso. Primeira oportunidade que tem, já queima o cara. Deve ser primo do Kim Kataguiri, o Marcos Pereira. Mas as pautas são mais convergentes do que com Lula, especialmente econômica. Olha só, e eu aqui achava que os republicanos se viam em Bolsonaro nas pautas de costumes, né? Pô, Bolsonaro, um cara cristão. Parece que o republicano não é, né? O partido realmente que representa, não tem um vínculo com a religião, né? Com as pautas, com a família. E se vê com a pauta econômica de Bolsonaro, então seria mais, assim, mais liberal, né? Os liberais. Tipo a Faria Lula, né? Acho que o Marcos Pereira quer dar uma palestra na XP. Pede aí pro Benchimol te levar junto com o Padilha. Essa é a turma que tá aí, né? Eles querem ser oposição. Eles querem assumir a direita. Quer ter os candidatos. Mandar no Brasil. Mas não tem voto. Não tem, né? Coitadinho. Aí sai a nota da Veja. Essa sim é bem mais de... Fala uma coisa similar, só que ela é direta no ponto para mostrar o seguinte, ó. A esquerda tá comentando sobre isso. Aquela discussão que tava ali, meio que na bolha da esquerda, dos programas de esquerda, entre influenciadores de esquerda, jornalistas de esquerda, né, figuras políticas da esquerda, ela começa a ganhar destaque, né, um espacinho, um lugar ao sol na grande imprensa. Vocês viram primeiro aqui, hein? Aliás, de Lula se dividem sobre eventual inelegibilidade de Bolsonaro. Qual o diagnóstico? O mesmo que a gente já comentou. Olha só. O Dilma não esconde seus aliados mais próximos que quer uma revanche completa com Bolsonaro. O Dilma quer vingança. Ou seja, que o capitão, assim como ocorreu com o petista, seja declarado inelegível e preso. Então, logo a Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, Lula externou felicidade. Falando, né? Bom dia, boa quarta-feira. Entre os governistas, a expectativa é que o plenário, né, do Tribunal Superior Eleitoral decrete Bolsonaro inelegível por 4-3. Eles divergem, no entanto, sobre os efeitos políticos de uma eventual condenação. No entorno de Lula, um ala defende a tese de que, com o capitão fora do páreo, o caminho em 2026 vai ser mais fácil, né? Não vai ter um rival conhecido nacionalmente, forte eleitoralmente. Mas também há quem acredite que eventual tiro disparado pela Justiça Eleitoral pode ter um efeito contrário, vitimizando Bolsonaro, que se tornaria um cabo eleitoral ainda mais poderoso do que foi em outubro passado, quando seu partido, o PL, elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados. Para este grupo, Bolsonaro, caso seja proibido de disputar, terá mais força para fazer campanha pelo nome escolhido por ele para sucedê-lo. E fala que opções não faltam. Aí cita Tarcísio, cita Zema, cita Ratinho Júnior, cita um monte de gente, até tudo mais. Enfim. Tá falando, ó. Perseguir vai dar errado.
Perseguir vai dar errado. Perseguir Bolsonaro vai dar errado. Vai dar errado. Esse não é o caminho. As pessoas da direita não vão deixar de apoiar em Bolsonaro porque Bolsonaro foi perseguido. Não, porque ele foi preso. Não, ele foi preso, cartão de vacina. Eu não acho que a turma vai deixar de apoiar. E aí muita gente aí no centro pode ficar incomodada. O antipetista pode ficar ainda mais antipetista. Um nome que não seja Bolsonaro pode ser ainda mais palatável para quem tem nojinho. E aí, quero comentar sobre 2 assuntos ao redor do mundo que eu acho que tem total ligação com o que está acontecendo no Brasil. E assim, muita gente não acompanha política diariamente. Só presta atenção quando sente no bolso. E quando sente no bolso, muitas vezes já é tarde demais. Muitas vezes não, né? Quase sempre. Ontem teve uma eleição lá no Chile sobre a questão da Constituição. Ia, não ia ter, etc. Tudo mais, nova Constituição. E a Folha de São Paulo comentou sobre isso. Tá ali, ó. Ultradireita do Chile vence a eleição para constituinte em derrota de Boric. Direita, viu? A ultradireita foi a grande vencedora da eleição do Conselho que discutirá a nova Constituição do Chile, impondo mais uma derrota, né, para o Boric de esquerda. O país foi às urnas neste domingo depois de ter rejeitado uma primeira versão do texto em setembro. E, gente, o Boric ele foi eleito e desde que ele foi eleito, os principais projetos ele perdeu. Logo no início ele tentou avançar com esse tema, logo no iníciozão. Não conseguiu. Igual o Dilma no Brasil, que achou que tava bom, né? Chegou agora, tem um clamor das ruas, lua de mel. Não avançou. Começou bem similar ao Dilma. Com quase 100% das mesas apuradas, o Partido Republicano conseguiu o maior número de representantes, 22 dos 50. Em segundo lugar, veio o grupo governista de esquerda Unidad pelo Chile, com 17 vagas. Na sequência, apareceu a lista Chile Seguro, da direita tradicional, não sei muito o que seria isso, não sei se seria uma espécie de PSDB, espero que não, com 11 vagas. Um candidato indígena também levou na cadeira, PPP. Já a coalizão de centro-esquerda, Todo por Chile e Partido de la Gente mais à direita, não conseguiram nenhuma vaga. Somando as listas, a direita terminou com a maioria absoluta de 33 cadeiras, mais do que as 31 necessárias para aprovar mudanças. Por outro lado, a esquerda não conseguiu as 21 que precisaria para vetar eventuais medidas com as quais não concorde. A esquerda sequer terá o poder de veto. Sim, não precisa. São 31 nomes, 31 votos, né, para aprovar as mudanças. A direita tem 33. Pode ter 2 ovelhas desgarradas. Aqui é o gráfico. Ó. A esquerda ficou com nada. Maioria absoluta é 31. Os caras têm 33. Na prática, se quiser, a direita poderá conversar sozinha para redigir a nova Constituição do país. O resultado é considerado histórico no Chile, que nunca viu uma vitória desse lado do espectro político em eleições parecidas com essa, como as legislativas. Em 2022, eu acho que também foi eleição histórica. Nunca se viu uma bancada tão grande. 99 deputados. O único partido de direita do Brasil. Começa a ter uma certa similaridade. Dizem que foi o congresso mais conservador. É bem questionável, mas tudo bem. Você vê que a esquerda no Brasil ela não teve tantos votos. Ficou ali, né? Restrita no cantinho. Aí a nota segue falando o seguinte. Esta eleição com voto obrigatório foi considerada uma régua de popularidade de Boric, desgastado pelo fracasso da última tentativa e por outras derrotas políticas recentes. Não parece mais ou menos como é que o Dilma tá? Também era esperado que o pleito medisse o fortalecimento da direita, impulsionada por crises na economia e na segurança. O Brasil vive uma crise na segurança? Com toda absoluta certeza? Ou assim, como é que você ainda faz essa pergunta, né? Óbvio. E a economia? Precisa falar alguma coisa? Imagina o governo do Dilma que nesse momento já vem observando um crescimento da rejeição, já se fala de recessão, o cenário para o desemprego não é bom. Vocês acham que vai chegar no que vem, 2024? Tô nem falando 2026.
O cenário vai estar bom? O cenário vai estar de um jeito que a população vai falar, não, vou votar no candidato do governo. Porque as coisas têm que continuar do jeito que tá. Vai falar, não, eu vou votar em alguém para mudar. Porque não dá, meu Deus, Lula está quebrando o país. Veja como é um cenário bem similar. Em entrevista coletiva após a contagem, né, o Boric pediu que, pelo amor de Deus, né, atue com sabedoria, ou seja, oh, pelo amor de Deus, né, dá uma esquerdada aí, por favor. O resultado deve trazer ainda mais dificuldade para a sua governabilidade. Ele já teve que fazer 2 reformas ministeriais importantes desde que assumiu o país em março de 22 para levar o governo mais ao centro do espectro político, após sofrer, olha só, a rejeição da reforma constitucional e também da tributária. O Lula quer avançar com a reforma tributária? Tá meio difícil até o momento, né? E questão constitucional, teve um PL 2630, né? Não é a mesma coisa, mas similar. Por fim, só esse parágrafo, falando assim dos temas que pautaram o debate, né? Em torno aí de qual partido votar. Esses temas pautaram a campanha morna desse pleito, que durou apenas 2 semanas e se concentrou nas redes sociais. Sem muitos eventos nas ruas, nem debates pragmáticos, segundo analistas, a discussão foi mais identitária entre esquerda e direita. Ou seja, não teve espaço para o centro, para a terceira via. A direita está consolidada. Ainda mais que acontece na rede social, está consolidado. Olha como o mundo... Já botei aqui também, ó. Biden enfrenta amplas avaliações negativas no início da campanha. Biden está assim na mínima da mínima da mínima. Menos de 36% das pessoas o aprovam. Acho que 58% desaprovam. Os 52% esperam outro nome vindo aí do Partido Democrata. Gente, esses 4 anos, e já passou 4 meses, né? Estamos no meio do 5º mês. Se a direita conseguir sobreviver, porque acho que esse é o grande desafio, a tendência é o quê? É o Lula destruir o país, junto com a esquerda, tomar medidas que coloquem a questão da segurança pública em um cenário cada vez pior, onde a população cada vez mais vai se questionar o que está acontecendo com o país, porque as coisas estão tão ruins. E no meio dessas perguntas, eles podem chegar na conclusão que, pô, eu estava errado em não acompanhar a política. Eu estava errado em achar que política é igual futebol e religião, que não se discute. Que muita gente no Brasil ainda pensa assim. E você vê que a direita, ela vem se consolidando do mesmo jeito que os líderes de direita caíram nas eleições após a pandemia, que a população estava chateada, às vezes as pessoas não entendem muita coisa que acontece. Desse mesmo jeito, os líderes de esquerda, neste momento, todos estão seguindo uma mesma rota. O Boric, o Petro, o Lula, o Biden, eles chegam ao poder e em muito pouco tempo fazem mudanças ministeriais, reformas, por causa de crises, dificuldade para aprovar reformas e uma queda acentuada na popularidade. 2024 está vindo aí para ser um termômetro. Aí, diante desse cenário, e que a turma sabe o que está acontecendo, aí eu volto a falar. Imagina, toda semana aí, é porque a gente não está comentando aqui de eleição 2024, mas toda semana vinha lá o Valdemar, saiu a notícia da imprensa. O Valdemar quer 1.000 prefeitos. O PL quer eleger 1.000 prefeitos. Bolsonaro quer eleger seus ex-ministros. Bolsonaro quer rodar pelo Brasil. Bolsonaro quer ser o cabo eleitoral. Bolsonaro quer focar nas cidades que ele teve muito voto nesse segundo turno. Como é que você acha que a oposição olha? Assim, né? Essas retaliações, elas vêm de todos os lados. Por mais absurdo que as coisas estejam, mais absurdo. Se conseguirmos sobreviver, se não calarem a direita de uma vez por todas como eles querem, eu acho que a gente vai chegar na eleição de 2024 com um cenário fértil para eleger candidatos da direita. Fértil, para valer, bacana. E 2026, rapaz, vai estar no cenário assim que vai estar clamando, pelo amor de Deus, volta Bolsonaro. Você vê aqui a folha, ó. Direita tem explosão de perfis verificados e ganha exposição no Twitter. É porque antes tinha um controle, né?
Só podia pra quem era amigo do Felipe Neto. Turma agora tá perdendo agora. Como é que faz? A gente achou que ia tirar Bolsonaro, esses canais iam acabar, a população ia tá nem aí. E a tia do Zap segue online, né? A tia do Zap segue aí, segue desmentindo a imprensa. Vamos ver, né? Vamos ver o desenrolar disso tudo. É sobreviver. É a nossa meta. Se puder marcar uns gols pelo caminho, vai ser muito bom. Muito bom não deixar que o governo avance com um monte de maluquice. Mas se sobrevivermos 2024 e depois 2026, as chances de realmente vir emplacando uma mudança constante, segura, aumentar a presença da direita no poder legislativo, municipal, estadual, federal e conquistar os cargos executivos e, obviamente, a presidência da República é mais real e será, acho, muito mais real do que foi 2020 2024 ou 2022. Mas, enfim, né? Posso estar sendo esperançoso demais, mas eu gosto de ser esperançoso. Eu não gosto de ficar para baixo, não. Ficar triste não resolve nada. Vou mandar o vídeo da Marina lá no Telegram, como eu sempre digo. Se gosta do meu trabalho, passa no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um pé na descrição. Muito obrigado a todos que sempre estão por aqui. O Atlas está basicamente concluído. Dia 15, tudo que aconteceu ao longo do mês de março, tudo registradinho. Vamos contar a história, como esse governo destruiu o país. A Globo não vai mentir. Não vai, dessa vez não. E é isso. Se puder dar aquela compartilhada, eu espero poder estar aqui amanhã e também vocês. Que grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!